Seção 2 dos direitos. Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 41. Constituem direitos do preso. Inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. Inciso 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Inciso 3. Previdência social. Inciso 4. Constituição de pecúlio. Inciso 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e recreação. Inciso 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde compatíveis com a execução da pena. Inciso 7. Assistência material à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Inciso 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Inciso 9. Entrevista pessoal e reservada com advogado. Inciso 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Inciso 11. Chamamento nominal. Inciso 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. Inciso 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Inciso 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Inciso 15. Contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Inciso 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório ou ao submetido à medida de segurança, no que couber o disposto nessa seção. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Seção 3 da disciplina. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3º. São vedadas as sanções coletivas. Artigo 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito ou condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 181, parágrafos 1º, letra D e 2º desta lei.
Subseção 2 das faltas disciplinares. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave ou condenado à pena privativa de liberdade, que, inciso 1, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2, fugir. Inciso 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Inciso 4, provocar acidente de trabalho. Inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. Inciso 6, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Inciso 7, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inciso 8, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave ou condenado a pena restritiva de direitos, que, inciso 1, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Inciso 2. Recolhimento em cela individual. Inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para o banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Inciso 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Inciso 2. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independente da prática de falta grave. Parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente
por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Inciso 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5. Na hipótese prevista do parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos.